Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia em que vai realizar-se o segundo debate do Mídia Max, com transmissão ao vivo pela viamorena.com, pela TV, pelo canal da Band, e o segundo confronto entre os candidatos ao governo do Estado. Espera-se que hoje esteja completa mais uma vez a bancada, já que de outros debates o governador Reinaldo Azambuja tem procurado se afastar. Hoje, certamente ele vai comparecer ao debate, está eufórico, né, porque as pesquisas indicam um crescimento vantajoso de suas possibilidades eleitorais, então ele está, né, com gás suficiente. Vamos ver como é que estão os outros, né, os concorrentes nesse segundo debate, já que nesse primeiro turno me parece que vai ter apenas este debate, mais um, me parece que da TV Morena, não tenho certeza. Nesta segunda-feira, provavelmente já tenha sido divulgada uma nova pesquisa do Ibope, já que até agora o Ibope divulgou apenas uma pesquisa. É possível que nesta segunda-feira, pelo menos correu aí, né, que deverá lançar uma nova pesquisa para se acompanhar, né? Cresceu muito o volume de campanha do Reinaldo Azambuja cresceu muito essa semana em todo o estado, principalmente em Campo Grande. As ruas estão lotadas, né, de cabos eleitorais, carregando bandeira, adesivando carros e tal. E a gente sentiu que a campanha do adversário principal dele, o juiz Odilon, deu uma arrefecida, provavelmente sufocada, né, pelo capital, pelo recurso que está sendo investido nas outras campanhas, principalmente na campanha do governador. Do noticiário político, destaca-se declarações feitas hoje de manhã e publicadas pelo jornal Correio do Estado, uma crítica do governador, aliás, uma crítica intempestiva, né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele estava avaliando aí, criticando a Operação Vostok, aí de repente enfia o juiz Odilon no meio. E o jornal Correio do Estado publicou em manchete declarações atribuídas ao governador Reinaldo Azambuja. Azambuja, referindo-se ao Odilon, não cuidou de cofre, vai cuidar do quê? Então o que o governador alerta aqui? Seguinte: candidato à reeleição, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, questionou como o seu adversário, juiz Odilon, PDT, quer concorrer ao executivo, abre aspas, se não deu conta de cuidar do cofre que ficava em sua sala, fecha aspas. Reinaldo Otucano se refere ao sumiço de quase 11 milhões do cofre que ficava na sala da terceira vara criminal de Campo Grande, que na época era comandada pelo então juiz federal Odilon de Oliveira.
alvo da Operação Vostok da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal. O candidato tucano questiona como são feitas as investigações e coloca em dúvida a possibilidade de Odilon governar Mato Grosso do Sul. Tem 2 pesos e 2 medidas. O Gedeão delatou o primo que tinha um cofre na sala e que sumiu 11 milhões do cofre. Como que some 11 milhões de um cofre? Pergunta. Se não deu conta de cuidar de um cofre da sala dele, vai dar conta de cuidar do quê? Esse cofre ficava na sala dele e o dinheiro saiu de lá de dentro. Destacou a Zambuja. Destacando a delação de Gedeão de Oliveira, primo de Odilon, investigado pelo desvio de quase 11 milhões do cofre que ficava na sala do então juiz. O governador questionou como foram feitos os cumprimentos de mandato. Aí ele passa a falar da Operação Vostok, que não tem nada a ver a Operação Vostok com o caso Gedeão. São 2 casos distintos. Cada qual está sendo tratada de uma forma na Polícia Federal. Tem um inquérito aberto por sugestão do Ministério Público Federal, solicitado pelo próprio Odilon, para investigar o caso Gedeão. E tem um inquérito da Polícia Federal, a Operação Vostok, que são 2 coisas totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o governador misturou as coisas, né? Para mostrar que ele está sendo investigado, mas que o juiz Odilon também está sendo investigado e que os 2 estão empatados aí em matéria de investigações, na matéria de operações, em matéria de envolvimento com questões policiais. O que tem que ser dito é o seguinte: são 2 casos distintos, né? E a diferença do caso do Odilon para o caso do Zambuja é que no caso do Odilon, quando ele descobriu, né, que o dinheiro estava sumindo do cofre, quando ele descobriu, ele demitiu, né, o funcionário. Foi demitido, punido, processado. E o inquérito, o processo, ele vai ter que devolver o dinheiro, né, ou se responsabilizar pelo dinheiro. Essa é a diferença. Ele mandou embora, se livrou do cara. Mesmo o parente, ele se livrou, não quis saber. E processou o cara. E pediu para o Ministério Público, depois das declarações extrajudiciais do Gedeão, que fez declarações 2 anos depois de ser mandado embora, por acaso, em plena campanha eleitoral, que não tem nada a ver, né? Podia ter sido antes, podia ter sido depois, e também durante. E é bom que seja durante, até para as pessoas pesarem e medir. A diferença é que o Odilon mandou o funcionário embora, puniu o funcionário de acordo com a lei. E no caso do Zambuja, ele premiou o cara que estava encabeçando tomava conta do cofre e que tomou conta direitinho do cofre, secretário de Fazenda, atolado até o pescoço na Operação Vostok da JBS e outras, né, investigações e inquéritos que estão sendo encaminhados pelo Ministério Público Estadual. O Zambuja, no lugar de mandar o cara embora, puniu o cara pelo mal feito, pela malversação, pelo uso indevido dos poderes e do dinheiro público. Ele premiou o Márcio Monteiro com um cargo no Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, botou a raposa para tomar conta do galinheiro. Então a diferença está exatamente neste ponto. Só aí que está a diferença, se é que há diferença entre um caso e outro. O Odilon mandou
flagrou o cara roubando e mandou embora. Puniu de acordo com as leis em vigor. E o Azambuja nomeia o cara que está metendo a mão, o carcamano, para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Só isso. É alguma diferença isso aí? Faz diferença isso aí? Então, se faz diferença, é isso aí que está acontecendo. Nessas caminhadas que a gente tem feito por aí, durante a campanha eleitoral, a gente se depara com problemas, que para mim não são nenhuma novidade, até porque no rádio e na televisão eu tenho, um contato diário com esses problemas e tenho procurado encaminhar a solução para eles. Um dos mais graves de todos os problemas é o problema do terceiro setor, que eu tenho falado aqui com muita frequência. O que é o terceiro setor? O terceiro setor são organizações não governamentais e que fazem serviços públicos, principalmente na área de saúde e na área de assistência social e basicamente na área de saúde. Nós tivemos, eu e o juiz Odilon de Oliveira, na semana passada, no Asilo São João Bosco. Me parece até que eu já falei sobre esse assunto aqui. E tivemos também na AMA, Associação de Amigos dos Autistas. São duas entidades do terceiro setor que prestam um serviço que o Estado não presta, que o Estado não serve, não atende. Primeiro, atendimento aos idosos, que é o São João Bosco, que é uma instituição mantida por doações. O Estado não mantém nenhum convênio com esta instituição, e nem com a AMA também. Porque o caso da AMA, por exemplo, é mais um problema de saúde. Porque o autista, ele não tem alta. O autista, ele é autista até morrer. É paciente até morrer. E precisa de atendimento médico, atendimento odontológico, de medicamentos. E que custa caro, né? Quando o André Putinelli era governador no estado, e a injustiça tem que ser feita ao André, ele destinava a cada instituição dessa aí uma determinada importância. Para o Dom Bosco era R$10.000 por mês de convênio, que ajudava bastante, né? Quando o Azambuja assumiu o governo, ele aumentou para R$70.000. Ah, que alegria, né? De 10 para 70 são 60 a mais, que aumentou. Quantos por cento aí? Só que não pagou. Pagou nem um mês. Alegou que o Ministério Público Estadual havia recomendado não fazer o pagamento e tal. E a verba para o terceiro setor, à exceção da Santa Casa, resume-se hoje às emendas parlamentares, na média de 1.500, 1,5 milhão por mês para cada deputado, distribuir para todas as entidades de assistência social e saúde não governamentais. Quer dizer, a entidade que tiver um melhor relacionamento político consegue a verba, as outras não conseguem. A AMA, por exemplo, hoje está com todo o seu equipamento de médico, assistência médica, parado. Sua área de psicologia fechada. Se tal prédio está pronto, um prédio até que eles conseguiram do Ministério Público do Trabalho, tudo montadinho e tal. Gastou-se uma pequena fortuna para fazer todas as adaptações
exigidas, e está lá, praticamente fechada a AMA, atendendo apenas aquilo que é possível atender com recurso próprio, de recurso de doação, recurso dos associados. E o governo não tem um programa de assistência social e saúde e assistência social. Não tem para o terceiro setor. É um absurdo, né? Porque hoje a saúde está ancorada basicamente no terceiro setor. Você tira, por exemplo, sistema hospitalar. A principal instituição que atende em Mato Grosso do Sul é a Santa Casa. E a Santa Casa é terceiro setor, é claro. A Santa Casa recebe dinheiro do Sistema Único de Saúde, recebe dinheiro da Prefeitura, recebe um pouquinho de dinheiro do Estado, quer dizer, ainda é uma das poucas atendidas, a Santa Casa e o Hospital do Câncer, que tem algum convênio com a Prefeitura e com o Estado. O resto não tem. O resto vai na base do heroísmo. Atender com enorme dificuldade. Nós temos aí algumas entidades ligadas ao atendimento psiquiátrico, ou seja, atendendo a dependentes químicos. Algumas, né, não dá para acreditar, mas algumas muito sérias, muito respeitadas, e que não tem, por parte do governo, nenhuma consideração, nenhum respeito. Olha, gente, está atendendo, e esse é um dos casos mais graves que existe hoje na saúde pública no Brasil, é o problema da dependência química. Ora, se o Estado não tem como atender, não tem um polo de atendimento, que se instrumentalize, que se dê a quem está disposto a fazê-lo, no terceiro setor, recurso suficiente para dar esse tipo de atendimento caro também, porque a pessoa ficará internada, né, por conta da sociedade. Então, nada mais que justo que o Estado, né, contribuir para, através de um programa, cria-se um programa, vamos criar um programa aqui para parcerias com o terceiro setor. Parcerias que vão para o orçamento, né, do Estado e se transforma num programa disponível para atender principalmente aqueles que não têm condições. Porque quem tem condições, tem um plano de saúde e tal, termina mal e porcamente seja atendido. Agora quem não tem, está lascado. Quem não tem, olha, família que não tem plano de saúde hoje, depender do Sistema Único de Saúde, está com a sua tranquilidade totalmente comprometida. Porque não dá. O SUS, eu recebo aqui algumas mensagens, né, que o SUS é um programa perfeito. No papel, o SUS é lindo. Mas vai depender do SUS para ver o que acontece com você fora do papel. O papelão de você ficar nos corredores. Principalmente os idosos, né? Você vai nesse hospital da Santa Casa, no HU, no hospital regional, vê qual o paciente que mais ocupa espaço nos corredores, nas macas, esperando o leito. O idoso. Porque é o idoso que mais necessita de
que mais recorre, né, ao sistema médico hospitalar. Eu estava vendo aqui no próprio Jornal Correio do Estado, paciente que esperou 7 anos para conseguir uma consulta no Centro de Especialidades Médicas. Por que não incluir também neste programa o exame médico, convênio para fazer exame? O Estado não tem condições de fazer uma tomografia computadorizada. O Estado não tem equipamento para fazer uma ressonância magnética, não tem. Tem que fazer fora. Por que não fazer convênio com laboratórios sérios, categorizados, para garantir esses exames? Por que não fazer convênio com médicos especialistas? Mas não deu para contratar através de concurso, não achou médico interessado, porque o problema do Centro de Especialidade Médica é que não tem médico disponível. Tem um médico para atender um universo, né? Um médico para um lugar de 10, 20 médicos. Por que não, se não tem como contratar através de concurso? Porque o problema é o seguinte: o médico, ele não quer ir para o serviço público. Ele vai meio na marra, meio forçado, porque precisou ir e tal. Foi. Mas a hora que ele consegue se livrar do serviço público, ele se livra. A hora que ele consegue se livrar dos convênios, ele se livra. Tem um médico meu, que não atende. Eu tive que deixar de frequentá-lo, tive que mudar de médico, porque ele parou de atender plano de saúde. Não atende mais plano de saúde. E daí, como é que fica? Não atende. Não atende, então, que o Estado, na ausência, né, do profissional habilitado para o concurso público, que em caráter de emergência faça convênio com os médicos, né, especialistas principalmente, para atender. O que não pode é ficar como está aí. E isso a gente tem constatado nas andanças, né? Tem andado por aí, tem conversado com as pessoas, nas reuniões que a gente faz, reuniões políticas, né? A gente ouve isso aí. Ouve, né? E eu fico extremamente revoltado, indignado, porque nós temos uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Deputados, uma Câmara Municipal, que poderia servir de ponte entre a pessoa e o poder. Mas não serve. Você não vê um deputado, um vereador reunido com a população para ouvir a população. Ele fica nesse tal de WhatsApp aqui, Facebook, e não vai conversar com o povo. Para sentir, para saber aquilo que o povo quer. Ter um gabinete itinerante, né, para conversar todo dia, conversar na periferia, conversar numa cidade do interior. Conversar com as pessoas, ele ganha para isso, o deputado ganha para isso. E ganha muito bem. Ele pode fazer isso. Até porque mandato não é profissão. Mandato é missão, é tarefa. O cara tem que ir. Vai lá conversar com o povo. Mas conversar não resolve, mas encaminha. E se todos os deputados, todos os vereadores, no lugar de se acomodar na zona de conforto, da rotina de ser contra ou a favor o governo ou o prefeito, ele pode prestar enorme serviço à população, atendendo, conversando com a população, tentando saber o que a população quer. De repente é muito fácil encaminhar a solução. Procura-se os métodos mais sofisticados, mais burocráticos,
E deixa de repente um atalho, né, que você pode chegar e resolver um problema. Mas a conversar com o povo. Eu fico indignado, né? E por que não vai? Por que o deputado não vai conversar com o povo? Não reúne o povo para saber o problema, para conhecer o problema, para encaminhar a solução para o problema. Está aí. É o que eu tenho notado nas minhas inúmeras caminhadas. Eu tenho caminhado praticamente o dia inteiro. Eu até digo que já me considero vitorioso, porque deixei o estúdio, o microfone da rádio e tal, aquela coisa, realidade virtual, para passar a realidade das ruas, né? A realidade real que está acontecendo, pegar na mão das pessoas, conversar com as pessoas. Marcelo Nogueira: fiz uma pesquisa aqui na área de aparelhos urbanos e constatei que a saúde em Campo Grande é no estado. Foi ao encontro de uma pesquisa que de uma pesquisada que o pai havia falecido, e o dia da entrevista ligaram para marcar o exame do já falecido. É isso aí que eu estou falando. Aí o cara, você vai lá na Centro de Especialidades Médicas. Aquilo ali é um cemitério. Aquilo ali é a marca da desesperança, do desgosto, do desespero das pessoas. Você vai lá para marcar uma consulta com um especialista e o cara marca daqui 3, 4 meses, 7 anos está aí, ó, marcado. Outra coisa que eu vi: problema das casas da EMA e da GEAB. É outra patifaria que se faz contra a população. Uma senhora, mãe, diarista, que está há 23 anos que faz inscrição na EMA. Há 23 anos. E não consegue. Já teve candidato a vereador, candidato a deputado, prometendo ela em várias campanhas. Ela já foi para as campanhas para tentar trabalhar para o candidato, porque ele havia prometido que ia dar uma casa para ela, a casa da EMA. Está há 23 anos tentando. Pode uma coisa dessa? Pode um trem desse? Pois é isso que acontece. Por quê? Porque existe o deputado e o vereador que fura a fila. Pega um cupicho e põe na frente da pessoa. Põe na frente da pessoa e a pessoa vai ficando para trás. 23 anos que essa mulher espera pela casa. Tem que se criar no estado e no município de Campo Grande um critério técnico para a concessão dessas casas, principalmente as casas dos programas sociais. Tem um critério técnico que a pessoa pode acompanhar o processo via internet. Põe lá, fez a inscrição, começa a acompanhar, para evitar que o espertalhão do vereador ou do deputado coloque um cupista lá na frente, fure a fila. Tem que acabar com fura-fila. Gente, 23 anos eu fiquei admirado e a mulher me mostrou todas as inscrições, desde a primeira inscrição. Fez várias inscrições, vai lá, não, a senhora faz outro cadastro. Isso aí é uma palhaçada, é um desrespeito. A pessoa, principalmente a pessoa mais humilde, é uma humilhação que se faz. Por que fazer 2, 3 inscrições, 2, 3 cadastros? Por que não faz um e coloca na fila? Faz uma fila. Proibindo que o vereador, que o deputado, que o cabo eleitoral, que o raio, que o partas fure a fila. É só impedir que fure a fila. Não, aqui não tem fura-fila, acabou fura-fila. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso com transparência.
mostrando Renato Saravi, alguma proposta para a mobilidade urbana? O que mais tem é proposta para mobilidade urbana. Cada um tem uma proposta diferente e tal. Já tem, inclusive, um projeto em Campo Grande para a mobilidade urbana, inclusive com recursos liberados, né, que foram feitos para a mobilidade urbana, que abrange, né, é muito amplo. Não cabe, não dá para detalhar. Mas está aí. Vem desde o tempo do Nelsinho prefeito, tem um projeto de mobilidade urbana, do qual faz parte esse Reviva Centro aí, que está atrapalhando, que está vindo extemporaneamente, que devia vir no seu tempo. Começou no Nelsinho, que mandou limpar toda a cidade, então, tirar as propagandas Tem, projeto é esse. Tem. Agora, o problema da casa própria, esse é um problema gravíssimo. Né? Da mobilidade urbana também. Agora, você não vai resolver o problema urbano de Campo Grande só com mudança de semáforo, com mudança de linha de ônibus. É pouco. Você não tem como resolver o problema do tráfego em Campo Grande, você ajusta o tráfego, né? Com esse mundo de carro que é jogado na praça todo dia. Quer dizer, aumenta o número de carro, mas não aumenta o número de rua. A rua são aquelas mesmas, né? Então fica difícil. Qualquer rua, qualquer beco que você entra em Campo Grande hoje, está assim de carro. Tinha que ter, e no centro principalmente da cidade, que ninguém consegue andar hora nenhuma, e até os finais de semana estão ficando difíceis para andar, é um sistema de rodízio. Como tem nos grandes centros, tem. Campo Grande é hoje, já do ponto de vista da mobilidade urbana, um grande centro. É um assunto bom esse da mobilidade urbana, que está nesse plano diretor aí, que o pessoal não aprova, né? O pessoal não aprova, os vereadores não aprovam, cada qual cuidando do interesse e tal. O Ministério Público entra pelo meio, que proposta de você comprar terreno virtual, o segundo andar e tal. Renato Saravi, mobilidade urbana em Campo Grande é igual, mais asfalto e só. Quando fazia o asfalto, né? Que nem asfalto. Também não existe mobilidade urbana sem asfalto, né? Mobilidade urbana em estrada de chão, isso aí não existe. Tem que ter pavimentação, faz parte da mobilidade urbana. Agora Campo Grande é uma cidade interessante, que é uma cidade esparramada, né? Com muitos claros territoriais. Você pega, por exemplo, a Moreninha 2, cabe uma cidade entre o centro de Campo Grande e a Moreninha 2. Copavila 2, né? Tarumã. Hoje já estão algumas vilas juntando, mas era uma distância horrível, uma cidade muito esparramadona, né? Difícil de você levar instrumentos urbanísticos para essas regiões. Mas é a realidade de Campo Grande. E é esta realidade que as pessoas vão ter que encarar, que o administrador público vai ter que encarar. Não é o caso de discutir nesta ocasião, até porque a mobilidade urbana é uma responsabilidade mais do município e cabe a discussão permanente, ampliando-a na época da eleição de prefeito, como cobrança, né, aos vereadores, aos candidatos a prefeito e tal. Mas é isso aí, a gente tem andado muito pela cidade, como eu disse, já me sinto vitorioso, né, mesmo antes da eleição, até porque
tive a grande oportunidade de aproveitar esse período eleitoral para andar, né, pela cidade inteira, conversar com as pessoas, conversar pessoalmente, olho no olho, né, corpo a corpo, ouvir reivindicação, ouvir queixa, crítica das pessoas. Está sendo excelente, ainda tenho mais 15 dias para fazer isso. E vou percorrer a cidade, vou percorrer as vilas, conhecer os problemas de cada um, que você soma um problema de cada um, problema de cada um, dá o problema de todos, né? E que pode você encontrar soluções conjuntas para cada uma das prioridades que a gente tem elencado no decorrer desse processo eleitoral. Bem, olha, essa eleição para senador da República, para governador está aí, né? O páreo está desenhado. Para o Senado, cada hora aparece uma novidade. Essa candidatura do Delcídio, que o pessoal acha que vai mudar tal, pode ser que mude alguma coisa, pode ser que atrapalhe alguém e ajude outro tal. Agora, eu tenho um caso, uma revelação que eu não posso deixar de ressaltar. É a obstinação de um candidato a senador, que ninguém deu bola para ele, ninguém deu fé para ele, ninguém acreditou no partido dele, nem no projeto dele, nem mesmo as pessoas mais íntimas dele politicamente acreditaram. E ele está muito bem como candidato ao Senado. Vai muito bem, na pesquisa surpreendendo a todos, porque os analistas achavam que ele não ia para lugar nenhum, que ele não ia sair dos 2%, 3%, e está passando dos 10% na pesquisa. Não tem coligação com o candidato a governador, tem a coligação dos deputados estaduais e federais, mas ele, como candidato a senador, não está coligado com ninguém, apesar de o partido dele apoiar o Reinaldo Azambuja, e ele vai bem. Está melhor na pesquisa do que o próprio senador do PSDB do Azambuja, que ele queria ser candidato pelo PR, que era o partido dele, junto com o Reinaldo. Não conseguiu. E está aí. E ele é o entrevistado de hoje do programa, daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador.
Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, e a gente vai direto à entrevista do dia. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Zestari e Benhur Ferreira, e o entrevistado é o candidato ao Senado do PMB, Partido da Mulher Brasileira, o Bettini. E dando sequência à rodada de entrevistas, né, com os candidatos ao Senado, nós estamos recebendo nesta manhã o candidato do PMB, Partido da Mulher Brasileira, Dorival Bettini, servidor de carreira da Assembleia Legislativa e que coloca o nome à disposição da população, dos eleitores. E a nossa primeira pergunta: por que você quer ser senador representando o Mato Grosso do Sul? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes da capital, bom dia, Benhur, bom dia, Carmen. Bom dia. Marquinhos. Eu quero ser senador porque me encontro preparado para ser senador. Eu tenho trabalhado, me dedicado a minha vida pro legislativo. E exemplo disso, eu sou paranaense e cheguei muito novo no Mato Grosso do Sul, pela cidade de Itaquiraí. E lá em Itaquiraí eu fui um dos primeiros funcionários da Prefeitura Municipal e logo em seguida eu fui para a Câmara Municipal, onde fui chefe de gabinete do presidente naquela gestão. E de lá da Câmara a gente começou a fazer articulação com a capital, com os deputados, secretários, com os deputados, e consegui chegar na Assembleia. E faz mais de 20 anos que eu estou trabalhando no Legislativo. E aí você, quando gosta de alguma coisa, você faz com muito amor, com muito carinho. E eu me preparei para isso. E sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. E nesse período em que eu passei no interior e que cheguei à capital, a gente pôde saber da necessidade do povo sul-mato-grossense. Eu estou saindo candidato ao Senado com uma certa experiência, não sou um aventureiro e nem um paraquedista. Eu tenho mais de 30 anos de serviço prestado para o Mato Grosso do Sul e basicamente no Legislativo. Fui também assessor parlamentar na Câmara Federal por um ano. Então eu tenho noção do que é ser um legislador. E por isso que eu discuti com a minha família e com meus amigos, porque se você não tiver o apoio da família, você não pode fazer nada, até porque se você não estiver bem em casa, como que você vai fazer bem ao próximo? Então minha família concordou, achou que era o momento de eu ser candidato, de colocar meu nome à disposição do sul-mato-grossense. E depois, como eu não sou um cara filho de pai rico e nem de pai político, eu fui procurar meus amigos para fazer uma campanha, pé no chão, uma campanha realmente do jeito que teria que ser todas as campanhas. E os meus amigos não faltaram comigo, me deram apoio e estão me dando apoio. E aí a gente está percorrendo o estado, levando para as pessoas e falando a verdade, uma coisa que eu prometi para minha família, para meus amigos, que eu seria um político verdadeiro e não mentiroso. Então, porque na época de campanha você vende ilusão, vende um pedacinho de terra no céu para ganhar o voto e depois não entrega. E eu não vou fazer isso. Bettini, nós temos 81 senadores e o Senado representa junto no Pacto Federativo os estados, né? E nós temos 2 vagas para o Senado. Enfim, então o senador tem um papel importante na República, que eu já tive a oportunidade de explicar para os nossos ouvintes qual é o papel do senador. Você se imaginando como senador da República, o que você vai estar priorizando? Quais são as pautas que você vai defender representando o Mato Grosso do Sul junto ao Pacto Federativo? O que você imagina seu desempenho como senador da República? Bem, primeiro que você já disse que são 81 senadores. O que você leva para lá, você depende dos seus pares para você colocar em prática. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, hoje no nosso país tão desacreditado, a primeira coisa é resgatar a questão da família tradicional. Segunda coisa, você não faz nada sem investimento. Você tem que convencer seus pares, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, para que o próximo presidente faça uma reforma profunda administrativa, nos 3 poderes, não é só no executivo. Por quê? Hoje se gasta mais do que arrecada, e se gastando mais do que arrecada, você não sobra dinheiro para fazer investimento. Então aquele candidato que chega aqui, principalmente o cargo legislativo, que fala que vai fazer investimento na saúde, na educação, na segurança, é conversa furada. Se você não fizer uma reforma profunda no país para sobrar dinheiro para fazer investimento, você não vai ter geração de emprego, você não vai ter uma saúde boa, você não vai ter uma educação de qualidade. Então, minha principal luta lá no Senado
é as reformas profundas que precisa se fazer nesse país. E também uma das reformas mais profundas que tem que ser feita e urgente é a reforma política partidária. Não consegue você, hoje, um presidente da República, administrar um país sentando com 35 partidos, com 35 líderes, e não dá também para um presidente da República administrar um país com mais de 40 ministérios, mais de 1000 fundações e autarquia, cabides de emprego de salário altíssimo. Eu acho que a gente tem que cair para a realidade. Eu acho que o político tem que falar a verdade, largar a mão de mentir, para poder a população entender que o nosso recurso, o pouco recurso que nós pagamos, tem que voltar em investimento para nossas famílias, porque do jeito que está, nosso país cada vez vai piorar. E olha que nós somos uma nação rica. Imagina se nós fôssemos um país pobre. Bem, você falou em reforma e aí, inclusive, citou aí os partidos políticos. Por que você escolheu o PMB, o Partido da Mulher Brasileira? O PMB foi o último partido que foi registrado no TSE. E eu, como todos sabem, eu era vice-presidente estadual do PR aqui no Mato Grosso do Sul. Mas como teve uma disputa interna dentro do PR, nós não tivemos espaços políticos dentro do PR para poder ser candidato. E eu, como já tinha uma conversa longa aí com o pessoal do Partido da Mulher Brasileira, e eu e minha esposa que trouxemos o partido para cá, para Mato Grosso do Sul, na oportunidade filiamos a Mara Caseiro, a deputada Mara Caseiro, e o finado Ruiter, que era do PT e era suplente, precisava da janela partidária para não perder a condição de suplente. Nós fundamos o PMB aqui naquela época. E aí depois tanto a Mara quanto o Ruiter, eles fizeram o partido de janela e foram para o PSTB. E o partido ficou sem presidente aqui. E aí veio a eleição municipal e o Pedro Pedrocian Filho buscou o partido e foi candidato a prefeito por Campo Grande, prefeito da capital. E aí, após a eleição, ele não teve sucesso na eleição, ele abandonou o partido. E aí a presidente nacional, a Suede Haidar, que é minha amiga, me convidou para assumir o partido de volta. E eu, sem partido e com o projeto de ser senador, conversei com meus amigos, com as lideranças, e em tempo recorde nós montamos o partido e fizemos uma chapa de deputada estadual e deputada federal, e fomos disputar a eleição. Tivemos dificuldade para fazer alianças com governadores, né? Não tinha espaço para senador, e nós conseguimos construir uma aliança com o PSTB, com o Reinaldo Zambuja, na proporcional, e eu saí candidato a senador na majoritária, isolado. Bem, nós estamos conversando aqui com o Dorival Bettini, ele que é candidato a senador pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Bettini, a gente tem falado muito aqui sobre segurança pública, e um senador com certeza vai estar pautando isso por tudo que é o Mato Grosso do Sul, né? Eu sempre falo, essa bênção que é a fronteira, mas uma fronteira mal cuidada pode ser uma maldição. O que você pensa sobre a questão da segurança pública? Como que você se imagina como senador? Que propostas você tem discutido, tem andado? Como que você vai encarar essa questão da fronteira do Mato Grosso do Sul, as fronteiras? Bem, nós temos o melhor programa de segurança pública aí, pilotado pelo Exército Brasileiro, que é o CISFRON. E por que não deu certo? Falei aqui no início da minha fala, falta de investimento. Não tem investimento, programa bonito, maravilhoso no papel, está parado, porque não tem recurso. E o que eu pretendo fazer? Pretendo trabalhar no sentido de fazer essas reformas para ter recurso para fazer esses investimentos. A partir do momento que tiver recurso disponível, lógico que todos os programas vão andar. Eu, por exemplo, fui delegado federal de desenvolvimento agrário por 1 ano. O que aconteceu lá no meu período? Eu vivi de passado lá. Por quê? Não tinha dinheiro para investimento nenhum. E outra, um órgão importantíssimo, que são políticas públicas para a agricultura familiar, onde você precisa fazer investimento, que é as pessoas que produzem alimento para o nosso consumo do dia a dia, que lá da agricultura familiar sai desde o café da manhã até a nossa última refeição à noite. E não tinha investimento, porque as políticas públicas foram mal conduzidas e estão precisando de ser revista. E para ser revista sem investimento também não vai adiantar. E você sabe muito bem que faz mais de 10 anos, falando nessa questão da agricultura familiar, que no Mato Grosso do Sul não desapropria 1 hectare de terra, por conta de má gestão do passado aqui do INCRA. Então, nós precisamos urgentemente fechar o Brasil para balanço, para começar tudo de novo. E quem não falar diferente disso vai estar enganando a população. Bettini, Partido da Mulher Brasileira, né, PMB, já tem mulher no nome. Quais são as propostas, né, num eventual mandato de senador, que você tem para a mulher? Porque hoje a maioria do eleitorado é aquela que demonstra, é o eleitorado que demonstra mais
ainda em definição com relação ao nome dos candidatos, né? Qual é a proposta do PMDB, do seu nome? Do PMB. Perdão, PMDB. PMB, tanto nome. PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, que é o qual você representa, com relação a isso, a esse eleitorado feminino, a mulher. Olha, eu tive a missão da minha presidente nacional, uma das exigências dela para que eu tocasse o Partido do Mato Grosso do Sul foi o seguinte: ela me disse, Bettini, você vai para o Mato Grosso do Sul, você provoque as mulheres a participarem da política e disputar a eleição. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, mas se ela reclama tanto da política, ela tem que participar para ela poder opinar e tentar ajudar a construir um país melhor. E assim eu fiz, eu vim para cá, construir o partido. Nós temos 6 mulheres candidatas a deputada estadual e uma deputada federal, e somente um homem para deputado estadual. E minhas 2 suplentes, inclusive uma está me acompanhando aqui, a empresária Meire Xavier, que é a minha primeira suplente, e a segunda suplente, a Gislaine Rocha, que é a primeira dama lá de Mundo Novo. E quando eu disse aqui que a minha prioridade é a família, e quando você fala na família, você não fala família sem a mulher. Então, nós estamos trabalhando no sentido de valorizar isso. E as mulheres têm leis para tudo, você sabe muito bem disso. E o que tá faltando? Está faltando colocar isso em prática. A mulher, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Tá, tudo bem, a mulher vai lá, faz a denúncia e depois, para continuar isso, dando a proteção, ela não tem. E se ela vai, ela não vai, porque depois que ela sair de lá, ela pode continuar correndo risco. Então você tem que fazer um trabalho de levantar essas dificuldades da legislação que já existe para aperfeiçoar isso e melhorar isso. E discutir com elas a necessidade. Qual que é a prioridade? Hoje é combater a violência, que é o maior índice de violência contra a mulher que nós temos no país. É isso. Então vamos trabalhar isso, entendeu? E eu estou bem assessorado nesse sentido delas, das mulheres. Como eu te disse, aqui a maioria dos componentes do partido e das minhas candidatas são mulheres. É o único partido que tem 99% de mulher dentro, disputando a eleição, é o Partido da Mulher Brasileira. Então, é prioridade os assuntos que envolvem a questão da mulher. Bem, a gente percebe, e aí, independente se um partido pequeno, que foi criado há pouco tempo, um partido que já está aí há muitos anos, e que a gente pode falar em partidos grandes, hoje, nessa eleição de 2018, com dificuldades de dinheiro, dificuldades financeiras. Como é que está o Bettini para visitar os municípios? De que maneira está fazendo a campanha? Se está utilizando muito rede social? Porque agora, realmente, o dinheiro pouco. Antigamente a empresa podia ajudar, hoje já não pode mais fazer a doação, apenas pessoa física. Como é que está o seu trabalho? Como é que você está tentando conversar com o eleitor sul-mato-grossense, já que também nós, 45 dias, é muito difícil visitar os 79 municípios, Bettini? Verdade, Manguei. Isso é interessante você perguntar, porque quando eu fui colocar meu nome para consultar minha esposa, que está aqui comigo, Janaína, para ser candidata, ela falou, você tá louco, eu vou te internar. Você é assalariado, vai querer enfrentar esse povo aí, abastado e político forte, tradicional, você é louco. E aí eu fui conversando até que convenci ela. Foi quando eu fui chamar meus amigos para me ajudar na campanha. E aí eu tive o apoio dos amigos. E a minha campanha hoje é sem recursos. Eu não tenho assessores, eu tenho amigos colaboradores. Certo. Quem me ajuda são meus amigos. E eu tenho andado e brinco, quando eu saio daqui para ir para algum município, eu procuro ir naqueles municípios onde a estrada daqui para lá é descida, porque eu vou na banguela com o meu carro. E de lá para cá os amigos ajudam eu voltar. Eu tenho feito a campanha com o pé no chão, dentro de uma realidade que deveria ser, né, que seria a conquista, falando para os eleitores aquilo que você pretende e falando a verdade para os eleitores. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. Esse ano, como é 2 vagas, e as pessoas têm analisado muito, e as redes sociais têm ajudado demais chegar a informação até o eleitor. E eu acredito que o eleitor vai saber com tranquilidade escolher aquela pessoa que realmente vai lhe representar lá no Congresso Nacional e que vai dizer e vai ter orgulho de falar, esse me representa. E eu falo que nós estamos atravessando um momento muito difícil e eu quero fazer parte desse momento para que no futuro meu filho, meu neto, fale, meu pai assumiu um cargo num momento crítico do país e conseguiu, junto com outros parlamentares, mudar a história do país. É isso que eu quero deixar para o futuro dos meus filhos, do futuro dos meus netos e para aquelas pessoas que vão acreditar na gente, que a gente é possível fazer diferente, é possível fazer enfrentamento, desde que tenha vontade e disposição para colocar o nome.
Bem, nós conversamos aqui com Dorival Bettini, ele que é candidato a senador pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira. O microfone é à sua disposição, 1 minuto para que você possa falar com o eleitor sul-mato-grossense. Olha, eu agradeço vocês pelo espaço, a direção da rádio, e gostaria de deixar essa mensagem para os eleitores do Mato Grosso do Sul. Eu sou um candidato que vou falar a verdade, sei do que estou fazendo, tenho experiência do Legislativo, tenho mais de 30 anos de serviço prestado no Mato Grosso do Sul e gostaria que os eleitores me dessem a oportunidade para representá-lo no Congresso Nacional. Meu nome é Bettini, meu número é 356 e nós votamos para 2 senadores e gostaria que vocês analisassem, estudassem a nossa vida, e quero deixar aqui um abraço para todos os ouvintes que nos deram a oportunidade nesta manhã de apresentar e falar um pouco da nossa vida aqui. Um bom dia para todos. Bom dia, esse foi Dorival Bettini, do PMB, candidato ao Senado nas eleições 2018.